se prolongam tentando mudar tudo que já se fez novo, pois Cristo mudou, tentando hoje trazer o que eu tento esquecer. Sou vencedor e ninguém poderá me deter, pois eu sei que jamais eu provado serei além do que eu possa suportar. E se ainda eu cair e pensar que é o fim, Jesus me segue junto a mim. Eu sei que jamais eu provado serei além do que eu possa suportar. E se ainda eu cair e pensar que é o fim, Jesus me segue junto a mim. Jesus me segue junto a mim. Jesus me ergue e segue junto a mim. Foi a última frase que nosso irmão Robson cantou. E é Ele que realmente consegue nos reerguer nos momentos que muitas vezes nós estamos abatidos, cansados, ou até pensando que está mais difícil. Mas Ele é quem nos ergue. Também na canção nos diz que as provações são todas suportáveis. E é assim que a palavra nos ensina, meus irmãos. As provações que vêm do Senhor são suportáveis. E é Ele quem nos mostra o caminho para que nós possamos então suportar e avançar diante de provações. Portanto, se você está passando por alguma provação na sua vida nesse momento, lembre-se que Jesus é quem nos ergue e quem nos avança. Amém? Nesse momento eu gostaria de convidar os irmãos que estão aqui conosco para que fiquem de pé, para que juntos nós possamos fazer uma leitura bíblica que está lá no Salmo de número 95. Se você está com sua Bíblia aí na sua casa, abra ela no Salmo 95. Eu vou ler aqui compassadamente para que nós possamos então compreender o que esse Salmo vai nos ensinar. Amém? Salmo 95 nos diz: venham, cantemos ao Senhor com alegria, aclamemos a rocha da nossa salvação. Vamos à presença dele com ações de graças, vamos aclamá-lo com cânticos de louvor, pois o Senhor é o grande Deus, o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, os cumes dos montes lhe pertencem. Dele também é o mar, pois ele o fez. As suas mãos formaram a terra seca. Venham, adoremos prostrados e ajoelhemos diante do Senhor, o nosso Criador, pois ele é o nosso Deus, e nós somos o povo do seu pastoreio, o rebanho que ele conduz. Hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como em Meribá, como aquele dia em Massá, no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de terem visto o que eu fiz. Durante 40 anos fiquei irado contra aquela geração e disse: eles são um povo de coração ingrato, não reconheceram os meus caminhos, por isso jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Aqui nós podemos perceber a necessidade de nós obedecermos a Deus, e obedecermos quando Deus nos alerta, quando Deus nos direciona, nós precisamos estar atentos à voz do Senhor e fazer a vontade dEle, porque sempre é melhor do que a nossa vontade. A vontade dEle sempre é boa, perfeita e agradável aos nossos caminhos. Então que nós possamos guardar essa palavra no nosso coração, meus irmãos, e caminhar o caminho que o Senhor tem para nós, amém? Vamos abaixar nossas cabeças, vamos agradecer a Deus pela leitura mais uma vez. Pai amado, muito obrigado, meu Deus, porque o Senhor nos dá acesso a Te conhecer através da Tua palavra, Pai. Ela se renova a cada manhã nos nossos corações, Pai. É a Tua palavra quem nos dá ânimo em dias de tristeza.
É a Tua palavra, Deus, que nos dá força nos dias de fraqueza, Senhor Deus. E nós estamos aqui como Teus filhos, Pai, te pedindo sabedoria, Deus. Te pedindo, Deus, direcionamento nas nossas vidas, Pai. Cuida das nossas famílias, Pai. Cuida, Senhor Deus, dos nossos dias, Pai. Que os nossos planos, sonhos, eles estejam alinhados à Tua vontade, Pai. A Tua palavra nos ensina lá em Provérbios, Pai, que os planos pertencem ao coração do homem, mas é do Senhor que vem a resposta, Pai. E é o Senhor que tem a resposta para tudo aquilo que está em nossos corações, Pai. Nos ajuda a confiarmos mais em Ti, Pai. Nos ajuda, Pai, a colocarmos em prática a Tua palavra dia após dia nas nossas vidas, Pai. Fortalece aqueles que estão fracos na fé, Pai. Ilumina os nossos passos, Pai. Abre os nossos ouvidos para ouvir aquilo que o Senhor tem para nós, Senhor Deus. Continua nos abençoando no nosso caminhar, Deus. Que este culto, Pai, que esta continuação da adoração ao Teu santo nome possa nos fortalecer como corpo de Cristo e possamos sair daqui ainda mais fortes, Pai. Muito obrigado pela Tua palavra que se renova em nossos corações. Essa é a nossa oração nesse momento, em nome do Teu Filho amado Jesus, amém. Os irmãos podem se assentar, por favor. Nesse momento nós vamos ter um momento de intercessão, meus irmãos. É um momento que você vai ter a oportunidade de colocar diante do Senhor as necessidades e também de agradecer por tudo que Ele vem fazendo nas nossas vidas, amém? Graça e paz, amados irmãos. Quero ler com os amados, com aqueles que também estão através do Facebook, o livro do profeta Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Abra sua Bíblia, e enquanto os irmãos abrem suas Bíblias, nós continuamos lutando aqui. Estávamos há pouco tempo sem som, mas acho que agora está regularizado aí no Facebook. Mas pedimos oração pela transmissão. Hoje, mais uma vez, tentamos de tudo aqui a transmissão no YouTube, mas estamos tendo dificuldade. Mas estamos online, vários irmãos aqui também. Ore por nós, pela nossa igreja, pelas igrejas nesse tempo, né? Nós ainda temos o privilégio de assistir por esse canal, estar aqui na igreja, mas tem algumas igrejas que não têm rede social, que o pastor não sabe mexer, e que também estão em lugares de dificuldade de internet. Então nós louvamos a Deus pelo privilégio e pedimos que os irmãos continuem orando por nós, orando pela nossa igreja. Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Antes de nós orarmos, eu queria deixar esse versículo para a igreja, para os irmãos que nos assistem e pelos irmãos que estão aqui. Jeremias 29, 11. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Eu não sei como você está nessa noite, mas a palavra de Deus nos diz que o Senhor tem pensamentos de paz, pensamento de bênção, pensamento de vitória para nós. Muitas vezes nós não temos bons pensamentos a respeito. Muitas vezes andamos angustiados, ansiosos com as coisas desse mundo, é porque ainda não entendemos que o Senhor tem plano para a nossa vida. O Senhor zela pela sua palavra, os pensamentos do Senhor são de paz. E por isso, quando andamos e esperamos no Senhor, nós temos a certeza de que Deus fará o melhor. E quando nós confiamos no Senhor, toda ansiedade vai embora. São muitos os sonhos de Deus para a nossa vida. E muitas vezes nós não entendemos, mas a vontade de Deus se cumprirá na nossa vida. Que você possa nessa noite fazer uma oração, agradecendo a Deus por sua fidelidade, por fazer cumprir a sua vontade. Que você possa pedir perdão ao Senhor essa noite pela ansiedade, pelo medo, pelas vezes que a gente faz planos sem consultar o Senhor, e às vezes acabamos nos frustrando, né? Que você possa nessa noite, inspirado pelo Senhor, deixar o Senhor conduzir a sua vida e a sua família. Quero orar por você, quero orar nessa hora por aqueles também que estão enfrentando o coronavírus, muitas pessoas enfermas,
pessoas que perderam seus entes queridos. Quero pedir à igreja que continue orando pela vida do pastor Paulo, né, irmã Marta, perderam um ente querido, a Poliana e a Priscila, um tio, Nélio. Que o Senhor possa estar confortando o coração dessa família. Que a gente possa estar orando por aqueles que estão enfermos, os que estão doentes. Você que talvez esteja com alguns sintomas, eu tenho ouvido isso de muita gente, o primeiro espirro, eu estou com Covid. Não, meu irmão, profetiza a vitória. Confia no Senhor, ore ao Senhor. Às vezes é uma gripe, é um resfriado, tá certo? Então que Deus possa confortar e fortalecer o seu coração. Nós vamos orar agora. Ore agora pela sua família. Tem uma causa na sua família que você não está vendo muita esperança? Tem uma situação que tem te preocupado? Ore ao Senhor, coloque diante do Senhor, porque como a palavra de Deus diz, Deus tem pensamentos de paz e para nos dar um fim que esperamos. Vamos todos ficar em pé agora, vamos orar, colocar as nossas vidas nas mãos do Senhor, o nosso Deus. Amantíssimo Deus, eterno Pai Celestial, nós te damos graças, Senhor, quando nessa noite temos o privilégio de estar na Tua casa, podemos ler esta palavra, Senhor, podemos ter o privilégio de adorar o Teu nome. Obrigado por aqueles que estão cultuando conosco aqui hoje, aqueles também que estão através da rede social, Senhor, ou através do Facebook, que a Tua bênção chegue a nós e também a cada lar que nos assiste nesse momento. Obrigado por essa palavra, Senhor, do profeta Jeremias, que diz que o Senhor tem pensamentos de paz para nos dar um fim que esperamos. Pai, em nome de Jesus, nesse momento fortalece o coração de cada ovelha Tua que está aqui na Tua casa e também que assiste, ó Deus, este culto. Pai, enfrentamos lutas, dificuldades, tribulações enquanto estamos nessa vida, mas que possamos colocar a nossa confiança no Senhor, depositar o nosso coração nas Tuas mãos e confiar que agindo o nosso Deus, ninguém pode impedir. Recebe aí, ó Deus, cada oração que está sendo feita agora, aqui na igreja e também nos lares, por aqueles que nos assistem. Ó Deus, recebe no Teu trono de glória e nos ajuda, Senhor. Visita, Pai bondoso, aqueles que estão enfermos, aqueles que estão sentindo sintomas e acha que é Covid, que o Senhor repreenda todo o mal. Ó Deus, visita aqueles também que estão com dengue, com resfriado. Senhor, cura o Teu povo, Senhor. E aqueles que estão acometidos do coronavírus, que o Senhor tenha misericórdia. Senhor, em nome de Jesus, pelo poder que há no sangue do Senhor, Senhor, repreende este mal da nossa terra, Senhor. Repreende essa enfermidade, Senhor, e nos dá vitória e cura pelo poder que há no nome de Jesus. Eu oro agora por cada pessoa, Senhor, que está aqui, cada oração, cada um que está assistindo, que a Tua bênção, a Tua paz e o milagre do Senhor chegue para cada um de nós. Obrigado, Pai bondoso, pela Tua palavra. Abençoa este culto, continua dirigindo a vida do Gabriel e de todos aqueles que aqui chegarem, ó Deus, para dirigirem este culto de louvor e adoração ao Teu nome. Obrigado por cada irmão, cada irmã que aqui está. Ó Deus, continua abençoando a nossa igreja. Continua colocando no coração desse rebanho um desejo de servir ao Senhor. Servir ao Senhor com os dons, com os talentos, com os bens. Ó Deus, abençoa a nossa igreja. Aproveitamos esse momento de intercessão para orar pelos pastores, pelos líderes, por toda a família missionária, Senhor. Abençoa os nossos missionários, abençoa nossas juntas missionárias. Ó Deus, visita aquele missionário do mais distante ao aqui mais perto. Que a Tua bênção e a Tua graça esteja sobre nós. Continua conosco, Senhor, perdoa as nossas faltas, dirige a nossa vida, ó Deus, é a nossa oração. Oramos assim agradecidos, em o nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, pode sentar em nome de Jesus. Aleluia.
Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Acredito, sim. Acredito, sim. Acredito, sim, que Deus vai fazer o impossível em meu viver. Acredito, sim. Acredito, sim. Acredito, sim, que Deus vai fazer o impossível em meu viver. O impossível Deus vai fazer. Acredito, sim. Acredito, sim. Acredito, sim, que Deus vai fazer o impossível em meu viver. Acredito, sim. Acredito, sim. Acredito, sim, que Deus vai fazer o impossível em meu viver. O impossível Deus vai fazer. Amém. Glória a Deus. O impossível Ele pode fazer. Aleluia.
Amém? Deus pode sim fazer o impossível na minha vida e na sua vida, amém? Você crê nisso? Deus, Ele é um Deus do impossível. Nós muitas vezes enxergamos somente aquilo que é possível, que está ao nosso alcance. Mas Deus, Ele tem uma visão infinita, Ele enxerga o amanhã e Ele pode fazer aquilo que nós não podemos fazer. Creia que Deus pode fazer o impossível na sua vida. Creia que Deus pode te dar o direcionamento que você precisa, porque Deus pode dar aquela resposta que você tanto espera na sua vida. Agora é um momento muito importante, irmãos. Se você está com a sua Bíblia novamente, eu convido você a ir a Malaquias capítulo 3, dos versos 8 ao verso 12. Malaquias capítulo 3, dos versículos 8 ao 12. É uma passagem que muitas vezes nós lemos, relemos, mas ela nos ensina muito. E sempre que nós temos a oportunidade de ler Malaquias capítulo 3, nós podemos tirar grandes lições para as nossas vidas, tanto como o corpo de Cristo, como nós, como seres e indivíduos. Vamos ler então o que está escrito em Malaquias capítulo 3, do verso 8 ao 12. Diz assim a palavra: Pode um homem roubar de Deus? Contudo, vocês estão me roubando e ainda perguntam: como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão debaixo de grande maldição, porque estão me roubando. A nação toda está me roubando. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja mantimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Impedirei que pragas devorem suas colheitas, e as videiras nos campos não perderão o seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos. Então todas as nações os chamarão felizes, porque a terra de vocês será maravilhosa, diz o Senhor dos Exércitos. Meus irmãos, o nosso compromisso com Deus é muito sério. E quando nós somos dizimistas fiéis, a nossa terra será farta, a nossa casa será farta, a nossa vida será farta. Muitas vezes nós ficamos com medo de dar o dízimo e achar que vai faltar alguma coisa, mas a palavra nos ensina que quando nós somos fiéis a Deus, Ele nos abençoa tanto que não tem mais nem onde pôr as colheitas e as bênçãos. Então esse é um momento que nós devemos ter o compromisso de dizimar e de ofertar, devolvendo a Deus tudo aquilo que Ele nos concede. E se você que está na sua casa nessa noite e tem alguma dificuldade de vir até a igreja, seja por questão de deslocamento, seja por questões de saúde, você pode sim contribuir com o seu dízimo e a sua oferta. Entre em contato com a igreja, via telefone, via mensagem, que a igreja vai providenciar um meio para que você possa ofertar e dizimar a casa do Senhor. E se você pode, meu irmão, ofertar uma cesta básica, se você não pode ofertar uma cesta básica, mas pode doar alguns alimentos, faça isso, porque existem pessoas que estão precisando. E se você está sendo abençoado por Deus com recursos materiais, devolva uma parte ao Senhor, que Ele multiplicará em nossas vidas. Então agora é o momento que os irmãos que estão aqui presentes terão a oportunidade de devolver os seus dízimos e as suas ofertas. Enquanto isso, nosso irmão Robson vai estar louvando ao Senhor, e você então vai ter essa oportunidade de devolver ao Senhor uma pequena parte, porque é realmente uma pequena parte de tudo aquilo que Ele nos dá. Amém? É uma música bem conhecida, um cântico, né? Se os irmãos quiserem, sentir à vontade, podem ficar de pé, podem acompanhar ou bater palmas. Mas vamos adorar o Senhor nesse momento. Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou, do seu sofrer participar.
Sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Imerecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Oh, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu mostrou quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Amém, meus irmãos? Vamos orar em agradecimento aos dízimos e às ofertas? Pai amado, de graça e misericórdia, nós te agradecemos, Pai, pelos dízimos, pelas ofertas que foram colocadas aqui no teu altar, meu Pai.
que os nossos corações se encham de alegria todas as vezes que o Senhor nos conceder a oportunidade, Pai, de devolver ao Senhor aquilo que o Senhor nos concede diariamente, Pai. Obrigado, Deus, pela primeira igreja batista de Valparaíso, Senhor Deus. Que essa igreja, Senhor Deus, seja uma igreja missionária, Pai, seja uma igreja que possa, Senhor Deus, abençoar outras igrejas, Pai. Obrigado pelos irmãos que contribuíram, Senhor Deus. Obrigado por todos aqueles, Pai, que devolveram ao Senhor. Que o Senhor possa multiplicar em abundância, Pai, as nossas casas. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor tem sido fiel e ajuda-nos a sermos fiel a Ti todos os dias de nossas vidas, meu Pai. Essa é a nossa oração, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém? Meus irmãos, alguns avisos importantes. Durante a nossa semana nós temos algumas atividades e por conta da situação que nós estamos vivendo, todas as atividades semanais da nossa igreja estão acontecendo de maneira online. Mas isso não quer dizer, irmãos, que a gente tem que levar menos a sério, ou participar de vez em quando, ou chegar na metade, ou participar de maneira desconcentrada, desatenta. Pelo contrário, faça um esforço para que nos momentos de cultos, orações, lives, você possa estar presente, não somente ali de corpo físico, mas esteja presente com a sua família, para que vocês possam juntos estar adorando ao Senhor. Na terça-feira, às 20 horas, nós temos a live de oração. É uma live muito abençoada. Nós normalmente tínhamos, o nosso culto presencial às terças, às 20 horas. O nosso culto está tendo de maneira online e é muito importante a participação de todos. Se você assistir, comente sempre que você estiver lá, mande um oi, para que isso também ajude outras pessoas a participarem da live, a incentivarem. Caso você tenha alguma pessoa que você queira convidar e às vezes até mora em outro estado e não teria como estar aqui presente, mande uma mensagem, avise, lembre do horário para que as lives da igreja possam alcançar ainda mais pessoas. Nosso objetivo é que pessoas conheçam a Cristo e conheçam essa verdade maravilhosa. E as nossas lives, os nossos cultos têm esse objetivo. Portanto, às terças-feiras, às 20 horas, a nossa live de oração. Às sextas-feiras também, ao meio-dia, nós temos a palavra de fé e esperança. É uma palavra curta ali, relativamente rápida. Muitas pessoas têm compromisso na sexta-feira, ao meio-dia, estão trabalhando com seus afazeres domésticos. Mas tira esse tempinho para ouvir um pouco da palavra. São pessoas que nos abençoam muito quando compartilham o Evangelho conosco através desse momento, às sextas-feiras, ao meio-dia. Um aviso muito importante, meus irmãos, é a nossa EBD online. Aos domingos, 10 horas da manhã, está acontecendo a nossa EBD online. E é importante a participação de todos. Nós passamos aí tanto tempo, às vezes, na internet, vendo coisas que muitas vezes até não nos edificam. E não conseguimos tirar uma horinha para estarmos na EBD online. Portanto, se você tem internet na sua casa, se você tem um celular, um computador, participe da EBD online, porque ela é de extrema importância para a nossa edificação, para o nosso aprendizado da palavra de Deus. Então, todos os domingos, às 10 horas da manhã, temos a nossa EBD online, temos a classe de adultos, a classe de juniores, a classe de adolescentes, todas as classes estão em atividade, então participe da nossa EBD online, para que nós possamos juntos aprender da palavra de Deus. E a nossa celebração dominical às 19 horas, conforme estamos aqui. Se você tem condições de vir, se você está bem de saúde, se você não está em nenhum grupo de risco e você pode estar presente na nossa igreja, você é muito bem-vindo. Aqui nós estamos respeitando todas as determinações do governo municipal. Então, venha até a igreja, venha estar em comunhão. Se você não pode, participe da sua casa, ligue o seu computador, ligue um pouco antes, se programe para que não chegue no meio, não se atrase. Sempre faça aí uma organização do seu tempo para estar presente nas nossas atividades online. Esses são os nossos avisos, meus irmãos. E agora eu gostaria de chamar a nossa irmã Poliana, para que ela possa ter um momento de louvor. Esse é um momento que você pode estar em oração, abaixe sua cabeça, eleve seus pensamentos ao Senhor. Vamos nos preparar para ouvir a palavra do Senhor. Então esteja nesse momento em oração.
início eras a palavra, com Deus Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é! Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, e acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. E teu é o reino, e tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Aleluia. No poderoso nome de Jesus. Amém.
Gostaria de saudar a amada igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Muita satisfação da minha parte poder estar aqui nesta noite com a missão de trazer uma reflexão, uma meditação na palavra do Senhor para a amada igreja do Senhor Jesus Cristo. Sou grato a Deus por essa oportunidade e grato também ao nosso pastor pelo voto de confiança, de estar trazendo a mensagem aqui nesse momento. Abram suas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo 5. O Evangelho de Jesus segundo João, capítulo 5. João capítulo 5, nós vamos fazer a leitura dos versos de número 1 até o verso 18. Peço aos irmãos que estejam sempre lembrando, do nosso pastor nas suas orações, principalmente por esse tremendo trabalho, desafio que ele está tendo nesse momento para organizar essas transmissões que têm sido muito trabalhosas, tem consumido muita energia do nosso pastor. Ele precisa das nossas orações, principalmente para que Deus continue renovando o Espírito nele, continue abastecendo ele com a palavra do alto, para que ele esteja, como sempre tem feito, trazendo um alimento fresco, um alimento sólido, para a amada igreja do Senhor Jesus, para que nós continuemos crescendo e avançando. Sei que vocês oram, mas nunca é demais lembrá-los, Orem pelo nosso pastor, coloque ele constantemente, não só no momento, mas sempre, Capítulo 5 do Evangelho de João se inicia assim, falando sobre a cura de um paralítico. Verso 1, diz a palavra do Senhor: passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existia ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo deitado, e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outros antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado, e não te é lícito carregar o leito. Ao que ele respondeu: o mesmo que me curou me disse: toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe eles: quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e disse: olha que já está curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. E os judeus perseguiam Jesus porque fazia essas coisas no sábado. Mas ele lhes disse: meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por
depois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Amém? Feche os seus olhos, abaixe sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, nosso Pai, graças te damos, Senhor, pela oportunidade, o privilégio que o Senhor nos concede de esta noite estarmos aqui na Tua presença, de no primeiro dia da semana, Pai, podermos ter começado na Tua presença, com a transmissão daquele culto abençoado, Pai, nesta manhã, com os ensinamentos maravilhosos que nós recebemos na Escola Bíblica Dominical, Senhor. Obrigado pelo dia que nos destes até aqui, Pai, obrigado por nos permitir nos reunirmos ou estar em nossas casas assistindo pelo celular ou pelo computador essa transmissão, esse culto, Pai. Obrigado porque o Senhor tem sustentado a Tua igreja, Senhor, porque o Senhor tem promovido formas de como a Tua igreja continue a avançar, Pai, continue a caminhar, anunciando o Teu Evangelho em todos os lugares, Pai, neste momento. Ó Pai amado e querido, eu quero Te apresentar a vida do nosso pastor, Luiz Cláudio. Continue a sustentar o Teu servo, Pai, a renovar as suas forças, a dar a ele estratégia, a direcioná-lo, Senhor, a buscar meios do qual vá facilitar, Pai, esse trabalho que ele está tendo na transmissão. Levanta pessoas também nesse momento, Pai, para que possa estar ajudando ele nesse trabalho tão árduo, tão difícil. Pessoas que possam se comprometer com esta área específica, Pai, que nós estamos precisando nesse momento. Está dando alívio ao Teu servo, deixando ao Teu servo que ele tenha mais tempo para estar se preparando mais, Senhor, para continuar a alimentar a Tua igreja, continuar a sustentar ela, Pai, na Tua graça, com a Tua palavra. Ó Pai amado e querido, abençoe também tantos outros pastores que estão nesse momento com problemas ainda maiores, Pai, com dificuldade de reunir o Seu povo, com dificuldade com essa tecnologia, Pai. Tem compaixão desse povo, tem compaixão dessas ovelhas, Pai, que o inimigo não venha dispersá-las, Pai, em meio a tudo isso. Encoraje o Teu povo espalhado por aí, encoraje a Tua igreja aqui neste lugar, Senhor, aquecendo os corações de cada irmão, Pai, de cada membro da PIB do Valparaíso, a estar junto contigo, Pai, a estar unido na Tua palavra, que não venha se esfriar, que não venha dar espaço, oportunidade para que o mal os afaste da Tua presença, Senhor. Nós pedimos também, Pai, a Tua graça sobre nós. Mantenha-nos firmes, Senhor, nessa caminhada, mantenha-nos animados e encorajados, Pai, que nós venhamos sempre a nos lembrar do que o Senhor já fez por nós, Pai. Abençoe a palavra desta noite, Senhor. Obrigado pela leitura do Teu texto, Senhor, da Tua palavra. Ela já nos diz muito. Que o Senhor, através do Teu Santo Espírito, use a minha fala, Pai, a minha voz, para consolidar o ensino desta noite, Pai. Para nos encorajar, para nos ensinar, Pai, a Tua vontade para nós, ensinarmos mais sobre o nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor. Oh Deus amado e querido, esteja conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deixem as suas Bíblias abertas aí, nesse capítulo 5 do Evangelho de João, porque enquanto eu estarei falando, vocês vão acompanhando, né, na sua Bíblia, e aí haverá uma facilidade maior de compreender onde nós estaremos meditando. O tema dessa mensagem é a presença de Jesus sobre a vida de um desamparado. Alguma vez você já se sentiu sozinho em meio aos seus problemas ou dificuldades da vida? Mesmo tendo por perto pessoas, parentes, até mesmo amigos. Essa noite olharemos para a história narrada por João sobre um homem que passou muito tempo de sua vida carregando a sua enfermidade, o seu sofrimento, e que mesmo estando rodeado de pessoas, parecia que ele estava invisível. Nesse Evangelho de João, o autor, João, ele escolheu 7 sinais, ou 7 milagres, para descrever Jesus de uma forma direta e compreensiva a seus leitores. Esse é o terceiro sinal descrito por João. Após deixar a região da Judéia com os seus discípulos, por causa da inveja dos fariseus,
que não se conformava com o crescimento de Jesus, ele se dirige para a região da Galileia, passando por Samaria, levando salvação a muitas pessoas daquela cidade que era desprezada pelos judeus, principalmente pelas autoridades religiosas. Jesus cura o filho de um oficial do rei também. E depois de algum tempo ele retorna para Jerusalém, região da Judéia. Já dizia um certo cantor gospel que por onde Jesus passava as coisas nunca mais ficavam do mesmo jeito. Eu creio que essa realidade ela permanece a mesma até hoje. Aonde Jesus está, tudo é diferente. Seja no seu lar, seja no seu trabalho, principalmente no seu caráter. Não há como. Jesus está presente em um lugar ou em uma pessoa e ela permanecer a mesma coisa. Quero chamar a sua atenção para esse texto lido, para aprendermos lições valiosíssimas através do encontro de Jesus com esse enfermo. Aprendermos a olhar para Jesus como ele é descrito por meio da sua palavra. Aprendermos com a reação desse homem, como nos portarmos diante da grandeza e das bênçãos recebidas pelo Senhor Jesus. Em primeiro lugar, nos versos de 1 a 5, eu quero falar sobre a ida de Jesus ao encontro daquele desamparado. Jesus vai ao encontro do desamparado. A passagem ela inicia com Jesus se dirigindo novamente para Jerusalém. Apesar de não ser muito bem-vindo naquela região pelas autoridades religiosas, Jerusalém está em festa, a festa dos judeus. E o Novo Testamento vai nos ensinar, fruto do Antigo Testamento também, que haviam 3 festas anuais que eram importantes para aquele povo, para aquela cultura. Se dirigia a pessoas de todos os lugares, de várias regiões. Judeus espalhados pelas regiões se dirigiam para Jerusalém. Jesus ele se dirige para Jerusalém provavelmente para estar presente diante de tamanha diversidade de judeus que vinham de todas as partes para essas festas. É interessante, meus queridos, porque tudo que Jesus fez, e continua a fazer, é com um propósito. Tem um propósito, tem um direcionamento. Nós, como seus discípulos, nós também devemos ter propósitos, devemos ter intencionalidade em tudo que nós fazemos. E devemos lembrar que os nossos propósitos, eles devem estar de igual aos propósitos do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo, ele tinha o propósito de se manifestar, de se fazer conhecido aos judeus, ao povo escolhido de Deus. O propósito de levar graça, de levar consolo, cura onde havia necessidade, de fazer Deus conhecido e mais adorado ainda. Nós devemos focar nesses propósitos e nossa vida dela deve seguir também esses propósitos. Normalmente as pessoas elas vão a festas para se alegrarem, se divertirem, e creio ser essa a intenção da grande maioria daqueles judeus também, que se dirigia de várias partes para Jerusalém. Porém, perceba que Jesus ele foi a essa festa também, não com o propósito de se alegrar, mas com o objetivo de levar alegria aos necessitados. Aprendemos aqui com Jesus a importância do cuidado com o próximo. Logo na sequência do texto, os versos 2 e 3, nós temos a descrição de um lugar chamado Betesda, um tanque cheio de água onde se reuniam enfermos de todo tipo. Olhando para os mapas antigos de Jerusalém, esse tanque ele ficava próximo à Porta das Ovelhas, uma das entradas para o templo. Mas ele não parecia ser um lugar turístico, que atraía a atenção daquelas pessoas que se dirigiam para Jerusalém com o intuito de festejar, de comemorarem. Mas aquele lugar onde havia dor, tristeza, desânimo, atraiu a atenção de Jesus. Uma curiosidade é o significado do nome daquele lugar, Betesda, casa de graça, casa de misericórdia.
Havia uma tradição entre os judeus daquela época em que eles acreditavam no poder sobrenatural daquelas águas, que vez ou outra era movimentada por um anjo, e o primeiro que entrasse naquelas águas era curado de qualquer enfermidade, de qualquer problema que tivesse. A questão é que em um lugar chamado Casa de Graça, Casa de Misericórdia, não havia ninguém que pensasse no seu próximo. Essa é uma realidade nos nossos dias também. Eu fico olhando, trazendo a minha própria experiência de antes de eu me converter. A maioria das pessoas que nunca tiveram contato com a religião, que nunca tiveram contato com Deus, quando elas ouvem ou quando elas veem um lugar escrito igreja, independente da denominação, independente se é católica ou se é evangélica, mas quando ouve um lugar com a placa igreja, ela pode até não gostar, mas ela sabe que ali é um lugar onde Deus está. É um lugar onde as pessoas se dirigem para se encontrar com Deus. Uma outra realidade também daqueles que estão no mundo, aqueles que estão perdidos, é quando ouvem que o fulano é crente ou o fulano é cristão. Eles sabem que aquela pessoa, elas conhecem a Deus, que elas têm um relacionamento com Deus, que em primeiro lugar elas conhecem a Deus mais do que ela, Então, que se eu estou passando por problemas, por aflições das quais eu não consigo buscar ajuda, o fato de eu me aproximar daquela pessoa, as coisas vão se facilitar para mim. Porque quem sabe, através de Deus, aquela pessoa ela vai me trazer conforto, consolo, cura. Essa é uma realidade que existe lá fora. De repente, para aqueles que já cresceram dentro do cristianismo ou num lar cristão, não entendam muito bem isso que eu estou falando. Mas aqueles que vieram a ter um contato com Deus já adultos, sabem do que eu estou falando. Por mais que eles tenham raiva da igreja ou do povo de Deus, mas eles sabem que é um povo diferente, que esse povo eles têm um contato diferente com Deus. A grande questão é quando este lugar chamado igreja, ou essas pessoas chamadas crente ou cristãs, elas têm apenas esse nome, apenas essa descrição, quando por dentro elas estão vazias e desprovidas da presença de Deus, desprovidas do contato, do conhecimento de Deus. Elas não poderão ajudar aqueles necessitados, elas não poderão oferecer nada de bom para aquelas pessoas que não conhecem a Deus. E aí eu te faço uma pergunta: que tipo de cristão você é? Um cristão nominal ou um cristão atuante, do qual a graça de Deus ela se manifesta por meio de você? Que esse nome que você carrega contigo, que as pessoas às vezes até usam para te satirizar, ali o crente ou ali o cristão, é algo relevante, é algo que transmite a graça de Deus na sua vida. O tanque de Betesda, apesar do nome e da sua tradição milagrosa, ele não tinha nenhum valor, nenhuma importância, senão a partir do momento em que Jesus colocou os pés naquele lugar. Apesar de se chamar Casa de Misericórdia, não era isso que demonstrava. Apesar das pessoas acreditarem que havia poderes sobrenaturais que mexiam na água e curava, não era isso que acontecia. Mas no momento em que Jesus chegou naquele lugar, aquele lugar se tornou diferente. De fato, a misericórdia de Deus, mais do que a misericórdia, a graça de Deus se manifestou ali, por meio da presença do Senhor Jesus Cristo. Do mesmo modo, é uma igreja, é um crente ou um cristão, ele só será relevante se Jesus já estiver passado por ali, se Jesus já estiver chegado ali naquele lugar primeiro, naquela vida primeiro, ela será relevante, ela fará toda a diferença. João relata a presença de um homem naquele lugar que há muito tempo estava enfermo, precisamente 38 anos, 38 anos enfermo. Apesar do título falar, que é um paralítico, as escrituras não dizem que é um paralítico, mas pela descrição da história a gente sabe que é um homem que tem grandes dificuldades de locomoção.
Afinal de contas, ele precisaria de ajuda para entrar no tanque, ele não conseguiria entrar sozinho, né? O texto também não diz que esse homem estava ali naquele lugar há 38 anos buscando a sua cura. Também não diz isso. Mas nos dá o entendimento de que aquele homem já estava sofrendo há muito tempo. Eu confesso que ele estava sofrendo mais tempo do que o tempo que eu tenho de vida. Imagina isso. As pessoas dizem que se acostuma, né, com o tempo, com a dor. O nosso organismo ele consegue se adaptar em lugares estranhos, às vezes por conta dos odores, né, de calor ou frio. Mas eu acredito que dor, ninguém vai se acostumar, passe o tempo que for. E essa era a realidade daquele homem. Então, vemos aqui no segundo ponto, Jesus ele manifesta compaixão e graça ao desamparado, aquele homem enfermo. Quando nós olhamos para os versos de 6 a 8, João ele nos relata que Jesus viu aquele homem, né? Jesus vê aquele homem deitado. E o que isso tem de mais? Naquele tanque havia muitos enfermos, com vários problemas, mas Jesus ele se dirigiu a uma pessoa em específico, dentre muitas. Então Jesus, ele tem um olhar diferente para aquele homem. Aqui nós aprendemos uma outra lição importantíssima sobre o ministério de Jesus. A sua prioridade não era curar enfermos. Jesus ele não veio para acabar com as doenças do mundo da sua época. Eu acredito que por causa de uma leitura medíocre e errada dos textos lá de Isaías 53, muitos acreditam que Jesus ele vai sempre curar, que Jesus ele deve curar, que Jesus ele tem a obrigação de curar, já que o texto diz que ele levou sobre ele as nossas enfermidades e as nossas dores. Mas percebam que em um lugar cheio de enfermos, que estava ali juntamente em busca de cura, Jesus se dirige a apenas um homem. Jesus demonstra compaixão e graça para uma pessoa em específica. Isso nos ensina uma outra coisa também. Nós que estamos aqui hoje, nós que um dia conhecemos a graça do Senhor Jesus Cristo, antes que nós olhássemos para Ele e soubéssemos que Ele é o nosso Senhor e Salvador, que Ele deu a sua vida naquela cruz por nós, Ele também nos viu. Dentre muitos Ele nos viu. Ele fez essa acepção, Ele nos diferenciou antes de se achegar a nós. O texto também vai dizer que Jesus sabia o tempo em que aquele homem estava enfermo. Se aquele homem tinha 38 anos de enfermidade, e a gente sabe que Jesus tinha muito menos do que isso de idade, né? Jesus não era nem nascido, humanamente falando, quando aquele homem já estava enfermo. Mas o texto diz que Jesus sabia o tempo em que ele estava daquele jeito. E não foi porque ninguém contou, amados. Porque cada ser vivo sobre a terra, cada ser humano, foi criado de forma especial. Deus conhecia cada um. É por isso que quando nós olhamos para a estrutura humana, por mais que nós nos pareçamos em algumas coisas, existem alguns detalhes que são ímpar no ser humano, como digitais, e outros aspectos também, que cada ser humano tem o seu. Por mais que já tenha passado bilhões e bilhões de pessoas pela terra, mas o Senhor Jesus, que estava junto com Deus quando nós fomos criados, quando nós fomos planejados, Ele sabia, Ele conhecia cada um. O Senhor sabe das suas mazelas, o Senhor conhece também os seus problemas, Ele conhece aquilo que te aflige, aquilo que te causa dor, Ele conhece também aquilo que é produto dos nossos próprios pecados, que nos causa aflição e dor. O Senhor Jesus conhece tudo sobre nós. E aí nós estamos falando que Jesus se dirige àquele homem em especial, né? De repente, se vocês me perguntar o porquê, eu vou responder, não sei. Porque o texto ele não traz isso com clareza.
mas eu tenho uma forte suspeita. A segunda informação que o verso 6 nos traz é que Jesus sabia que aquele homem se encontrava naquela situação há muito tempo. E como nós vimos no ponto anterior, aquele lugar era chamado Casa de Misericórdia. Muitas pessoas doentes ficavam por lá esperando o movimento das águas para pular nelas e serem curadas. Logo nós podemos também supor que os únicos que recebiam tal cura, se é que elas aconteciam, seriam os menos comprometidos, aqueles que de enfermidades mais leves, que poderiam ser mais ágeis no momento em que as águas se mexiam. Quando Jesus pergunta àquele homem se ele quer ser curado, ele responde que não há ali ninguém que possa ajudá-lo a entrar nas águas. Estava pensando comigo mesmo enquanto eu preparava esse trecho. Naquele lugar, a grande maioria, se não a sua totalidade, dos frequentadores, dos enfermos que estavam ali, eles eram judeus. Porque esse tanque ele se encontrava dentro dos muros de Jerusalém, próximo ao templo. Naquela época, os judeus eles não recebiam com agrado estrangeiros, muito menos samaritanos. Então a grande maioria das pessoas que estavam ali eram judeus. E se eles eram judeus, eles conheciam a lei de Deus. E se eles conheciam a lei, eles também sabiam dos dois grandes mandamentos: amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. E o texto nos deixa claro que esse enfermo também é judeu. E aí eu pergunto, aonde estava o amor ao próximo daqueles homens para com o seu compatriota? Que estava ali, com certeza aqueles homens já sabiam da durabilidade da presença daquele homem lá, da sua durabilidade, da sua enfermidade. Mas, meus queridos, ninguém ali se manifestou, ninguém ali se compadeceu daquele homem. Esse relato deixa claro que o individualismo e o egoísmo não é coisa moderna. Já existia há muito tempo, nos tempos de Jesus. Recentemente nós pudemos testemunhar com muita clareza o retrato do egoísmo e do individualismo, né? No início dessa pandemia que nós estamos enfrentando, houve uma corrida frenética aos comércios em busca de álcool em gel, de máscaras, mantimentos, entre outras coisas importantes, como se o mundo estivesse acabando ou como se estivesse entrando tudo em colapso. Isso causou uma escassez muito grande de vários produtos nos mercados. E o que isso ocasionou? Uma elevação monstruosa do preço de muitas coisas essenciais para as famílias. E aí o que isso ocasionou também? Aqueles que tinham dinheiro, aqueles que tinham condições, podiam se suprir, se manter. Aqueles mais pobres, aqueles mais vulneráveis, economicamente falando, eles tiveram que abrir mão de coisas essenciais. Por causa de quê, meus queridos? Por causa da ganância, do egoísmo, do individualismo das pessoas que pensaram apenas em si mesmo naquele momento. Louvado seja Deus que muitas das coisas já voltou ao normal, né? Principalmente questão de preços. Mas aquelas pessoas que foram egoístas lá atrás, elas continuam sendo egoístas hoje. Esse espírito maligno continua dentro delas, continua impulsionando. E o que mais triste em tudo isso é que muitos frequentam uma igreja, muitos são de uma religião e até religião evangélica, mas tem essa visão medíocre. Meus queridos, quantos crentes, membros antigos de igrejas estão passando por essa pandemia com largueza, com fartura em suas despensas, e não são capazes de ajudar nem os irmãos em Cristo, que estão experimentando o sabor amargo dessa crise, seja por causa de enfermidade ou por causa do desemprego. Jesus, ele levará o socorro a cada um desses irmãos que continuam confiando nele, que continuam clamando a ele. A minha oração é que você seja um canal de bênção a ser usado por Jesus para socorrer os necessitados nesse momento de crise, a começar pelos da família da fé.
Com isso, respondendo à pergunta do porquê Jesus se dirigiu àquele homem em especial, em específico, para levar cura e restauração, é porque naquele lugar chamado Casa de Misericórdia, ninguém havia demonstrado compaixão e graça por aquele necessitado. A igreja, tanto isso, o prédio, quanto nós, foi instituída pelo Senhor Jesus para manifestar compaixão e graça. Cumpramos o nosso dever de servir a Cristo aqui na terra. Onde há um desamparado, Jesus se faz presente, até mesmo por meio dos seus discípulos, por meio de nós. E por último, quero falar do reconhecimento, a obediência e a gratidão pelo amparo daquele homem por Jesus. O amparo que ele recebeu de Jesus, a forma que ele demonstra sua gratidão, o seu reconhecimento e a sua obediência. Quando nós olhamos lá dos versos 9 até o verso 18, o homem ele ficou curado imediatamente. Jesus tem todo o poder nos céus e na terra. O seu poder é eterno. Ele pode fazer muito mais do que pensamos e do que precisamos também. E a melhor parte, ele faz tudo isso por ele mesmo. Não há requisitos de nossa parte para que ele atue sobre as nossas vidas. Ele faz porque ele é bom, porque ele é maravilhoso, porque ele é único. Eu fico pensando, aquele homem, ele devia se dirigir todos os dias, porque ele não ia dormir naquele lugar, mas ele se dirigia para aquele tanque, esperando a sua cura miraculosa. Não sei se alguém o levava ou se ele se arrastava até chegar naquele lugar, mas o que nos dá a entender no texto é que ele passava despercebido pelas pessoas. Ele era só mais alguém que se arrastava, ou que era um aleijado naquele lugar. Ele ia para aquele lugar e era ignorado por todos que estavam ali naquela região. Passou longos anos, enfermo nessa situação. Agora, depois que ele se torna curado miraculosamente por Jesus, ele volta a chamar a atenção. Na verdade, ele chama a atenção para si. De que forma? As pessoas não lembraram, olha, esse era aquele que se arrastava, agora está andando. Mas simplesmente olha e fala, ei, por que você está carregando uma cama? E não era uma cama grande, um colchão como nós vemos hoje. Era algo mais ou menos como um tapete curto, que era a cama daquele povo naquela época. Não era para tanta coisa, mas os religiosos do lugar o questionam. Agora ele se tornou visível. Isso é uma outra realidade que nós vemos nos dias atuais também. As pessoas, elas não se preocupam no seu sofrimento, elas não se preocupam quando você está precisando, mas se você fizer algo errado, se você fizer algo que as desagrade, elas irão se levantar contra você, elas irão colocar o seu nome em evidência, elas irão querer trazer transtorno, desconforto para você. Aqueles homens focam o olhar naquele indivíduo justamente pelo fato dele estar carregando uma cama num dia de sábado, o que eles haviam tornado uma transgressão da lei. Ao ser questionado, o homem simplesmente afirma que a pessoa que o curou mandou que ele levasse sua cama. E eu também pensaria no mesmo. Eu passar um longo tempo daquele enfermo e ninguém nunca me ajudar, e de repente alguém que eu não conheço chega e com uma ordem me faz restaurado. Será que essa pessoa também não teria autoridade para mandar eu pegar uma cama, mesmo sendo sábado, e levar, tirar dali daquele lugar? Com certeza teria autoridade. Apesar da pressão dos religiosos, o homem ele não podia declarar quem o havia feito aquele milagre, quem havia feito aquilo na vida dele, pois nem ele mesmo sabia quem o havia curado. Aqui nós aprendemos uma outra lição importante. O milagre se dá pela vontade de Deus, pela vontade de Cristo. Milagre é algo que pertence exclusivamente ao Senhor. Não é algo que nós temos um contrato do qual nós temos direito, não, de forma nenhuma. Certa vez eu vi um sujeito na televisão, falando lá com o seu público, com a sua plateia,
que se eles não tivessem fé de que Jesus havia operado o milagre que eles haviam ido lá buscar, eles não iriam poder receber a cura ou a bênção, porque exigia fé, que eles crescem, né, que já haviam recebido. E aí eu fico pensando como esse sujeito interpretaria essa passagem. Jesus, ele se encontra com um homem que não sabe quem é Jesus, que sequer pede para ser curado por Jesus, e mesmo depois de receber tamanha bênção na sua vida, ele sequer sabe quem foi que fez aquilo, porque o homem que se encontrou com ele foi-se embora, sumiu no meio da multidão. Aonde entra a fé nessa questão? Aonde entra o passo do enfermo, né? Guarde isso nos seus corações, meus amados. As escrituras elas não trazem uma receita de bolo para milagres. Se você andar assim, você vai agradar a Deus e vai receber aquilo. Se você der isso, Deus vai te conceder o desejo do teu coração. Ela não faz isso. Os milagres realizados por Jesus, ele serviu para dar crédito aos escritos do Antigo Testamento que falavam a respeito do Messias. Sim, Jesus, ele continua operando milagres até o dia de hoje, mas essa ela não deve ser a razão pela qual você buscará Jesus. E por fim, aprenda um contexto. Se há um homem que tinha Jesus por desconhecido, o Senhor lhe operou tamanho milagre, trouxe à vida daquele homem tamanha bênção. O que Jesus não fará na vida daqueles que têm um relacionamento constante, diário e prazeroso com Ele? Jesus conhece o que realmente precisamos. E acredite, meus amados, a nossa maior necessidade é a presença de Jesus nas nossas vidas. Se nós tivermos Jesus, nós teremos tudo. Não teremos falta de nada. Ainda que algo esteja doendo em você, você vai entender como Paulo entendeu. Se o Senhor curar, amém. Se Ele não curar, o que importa? Eu já tenho tudo. Lá no verso 14, nós vemos que Jesus, ele reencontra com aquele homem. E onde esse homem está? Né? No templo. Olha só. Durante 38 anos da sua vida, ele esteve enfermo. E ele estava buscando a sua cura naquele tanque. Provavelmente, dificilmente, ele iria para o templo. Ainda mais por conta das escadarias. Né? Quem o ajudaria, se não ajudava nem ele a receber a cura. Mas logo que ele foi curado, foi restaurado, teve a sua vida restaurada, ele vai para o templo. Ele vai para o lugar que era conhecido como a casa de Deus, o lugar onde era a morada do Senhor, onde Deus se encontrava. Isto mostra que houve temor e gratidão a Deus pela cura. Ou seja, ficar 38 anos enfermo tinha um propósito de Deus para a vida daquele homem. Deus não trabalhou somente no físico daquele homem, também trabalhou no emocional, no espiritual daquele homem. Quantas vezes nós temos saúde, temos a oportunidade de podermos vir à casa do Senhor e nós não fazemos isso? Quantas vezes por coisas pequenas, coisas mínimas, nós abrimos mão do nosso compromisso com o Senhor para fazer outras coisas? E aí eu não falo nem nessa questão de pandemia, onde realmente muitos até querem estar aqui, mas não podem. Quantas pessoas que não estão aqui, mas também sequer estão prestigiando a mensagem do Senhor? Não falo nem a minha palavra de hoje, mas não estão prestigiando o Senhor, não têm buscado o Senhor, não têm separado tempo para estar na presença do Senhor, nem no conforto da sua casa consegue tempo para isso. Não separa um momento para estar orando com a sua família, para que o Senhor esteja reinando sobre o seu lar. Mas aí depois que as coisas estão destruídas, estão desmoronando,
vai buscar socorro em todos os lugares, vai querer que todos o ajudem de forma imediata. Ah, meus queridos, outro ponto que chama a atenção aqui é Jesus exortando aquele homem para que ele mude de vida. Caso contrário, algo pior ocorreria na vida dele. E eu acredito que Jesus está falando justamente do castigo eterno. Esse texto nos faz entender que este homem esteve durante todo esse tempo enfermo, justamente por causa dos seus pecados. E eu quero que vocês entendam, meus queridos, que nem toda enfermidade é fruto de pecado, mas o pecado ele causa dano sim na vida da pessoa, e muitas das vezes dano físico. Mas mesmo aqueles a quem o Senhor ama, esse dano físico ele vem para a cura. Ele vem para a restauração, ele vem para nos livrar de algo ainda pior. Após receber tais advertências de Jesus, e ao saber de quem se tratava, quem era o homem que o havia curado, aquele homem, ele vai declarar aos demais judeus quem o curou, né? Dentro de muitas interpretações para esse episódio, estou certo de que não houve uma má intenção daquele homem ao declarar aos judeus que fora Jesus que o curou. Porque diferentemente de outros episódios onde Jesus opera milagres, Jesus diz para as pessoas que foram beneficiadas para que elas fiquem caladas, e elas vão e falam. Mas nós não vemos isso aqui, nós não vemos Jesus proibindo aquele homem de falar sobre o que ele fez na vida dele, né? Eu entendo que a atitude daquele homem é a mesma que inunda o coração verdadeiramente grato daqueles que receberam, daqueles que conheceram, daqueles que experimentaram a graça do Senhor Jesus, que experimentaram as bênçãos, o cuidado, a cura, a restauração que o Senhor Jesus promove. E aí eu te faço uma pergunta: você costuma compartilhar o que Jesus tem feito na sua vida com outras pessoas? Esse homem compartilhou, esse homem declarou. Quem foi que fez tamanha maravilha na vida dele? Você também tem feito isso. Devemos aprender com esse homem curado a sermos gratos a Deus pelo milagre já recebido. Não existe milagre maior do que a salvação, meus queridos. Às vezes você possa ter ouvido que alguém que estava de cadeira de roda voltou a andar, louvado seja Deus. Mas o milagre da salvação, não há milagre igual. Não há milagre maior do que esse. Nós, assim como esse homem, devemos buscar discernir os acontecimentos em nossas vidas, principalmente para saber se há propósito de Deus naquilo que estamos passando, e a testemunhar a respeito de Jesus a outras pessoas também. Quero concluir dizendo que durante a caminhada aqui na terra como homem, Jesus sempre mostrou atenção e cuidado, principalmente para aqueles que estavam desamparados. De igual modo, vemos que a sua ida àquela festa teve como compromisso a visita daquele homem que há muito tempo estava enfermo. Não olhe para o tempo em que o seu sofrimento esteja durando. Olhe apenas para o Senhor Jesus. Clame pela sua visita. Pois se ele foi até onde não fora chamado, onde aquele homem estava, porventura ele não virá ao socorro dos que clamam pelo seu nome. Jesus se compadece dos desamparados. Aqueles que são discípulos de Jesus também devem se compadecer dos desamparados. Eu desafio você a esta noite a olhar para a sua vida, se autoavaliar como tem sido a sua postura nesses tempos, como você tem olhado para os que estão desamparados, como, sendo cristão, você tem manifestado esse amor, esse cuidado que Jesus tem para com os desamparados. Meus queridos, se avaliem e abra o seu coração diante do Senhor e seja sincero, porque o Senhor já te conhece, o Senhor já sabe quem é você, assim como sabe quem sou eu. Nós precisamos estar inclinados ao Senhor Jesus. Nós precisamos
buscar o socorro que vem dele, e nós precisamos também levar o socorro dele a outros também. Feche os seus olhos, nós vamos orar, agradecendo a Deus por essa palavra. E se porventura alguém que estiver nos assistindo ainda não conheceu esse Jesus, ainda não experimentou do cuidado com esse Jesus, abra sua boca aí mesmo onde você está e chame o Senhor Jesus para estar visitando o seu coração. Peça ao Senhor Jesus para fazer você enxergar essa realidade de que nós estamos falando aqui. O Senhor Jesus, Ele não opera somente milagres na vida daqueles que estão enfermos ou aleijados. Ele opera milagres também no nosso interior, no nosso coração, curando mágoas, curando traumas, fazendo o impossível. Ore aí. Senhor nosso Deus e Pai, graças te dou, Senhor, pela oportunidade de estar trazendo a Tua palavra nesta noite. Ó Pai amado e querido, que Teu Espírito venha dar o entendimento a cada um dos ouvintes nesta noite, tanto os que estão aqui quanto os que estão nos assistindo pelas redes sociais. Senhor, se porventura alguém ainda não te conhece, ainda não fez uma decisão pelo Senhor, esteja nos ouvindo nesse momento, abra o entendimento dessa pessoa, Pai. Abra os teus braços para que ela venha até o Senhor, Pai, e receba a cura da alma, receba o perdão e a salvação, Pai. Mostre a essa pessoa o quanto que ela está perdida e o quanto que ela precisa de Ti, Senhor. Ó Deus amado e querido, e a nós, Senhor, toca nos nossos corações, Senhor, para que nós possamos compartilhar com outras vidas esse tão grande amor, esse tão grande carinho que o Senhor demonstrou para conosco quando nos resgatou, quando nos salvou, Senhor. Que nós possamos levar essa palavra de encorajamento a outros, Senhor. Possamos olhar com sensibilidade aqueles que estão sofrendo, principalmente em meio a essa crise. Fortaleça a Tua igreja, Pai, a começar por nós aqui da PIB do Valparaíso, Senhor. Que nós continuemos sendo bênção, avançando, Pai, sobre essa saída sul, continuemos abençoando os nossos PGMs, sendo fiéis a Ti, a Tua palavra, nos dedicando, Senhor, a esse trabalho e levando também o Teu conhecimento à nossa vizinhança, Pai, através dos nossos encontros. Ó Pai amado e querido, louvado seja o Teu nome, louvado seja o Teu nome, Senhor, nas alturas. Te agradeço em nome de Jesus, Pai. Amém e amém. Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze e parece que é o fim, quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar, quando as horas do relógio se demoram a passar, muitas vezes não consigo os Teus planos compreender, mas prefiro confiar sem entender. Eu creio em Ti, eu creio em Ti, eu olho pra Ti e espero em Ti. Quando você sente medo, do teu lado eu estou. E é bom que você saiba
saiba que eu sinto a tua dor. Nunca, nunca se esqueça que o mar eu posso acalmar e que eu tenho o tempo certo da vitória te entregar. Este tempo é necessário pra te amadurecer e depois tem novidade pra você. Eu cuido de ti, eu cuido de ti. Descansa em mim, comece a sorrir. O que eu tenho é bem melhor, pois só eu sei do amanhã. Então recebe o abraço meu, pois da tua vida cuido eu. Eu cuido, eu cuido, eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Descansa em mim, comece a sorrir. Glória a Deus. Aleluia. Amém, irmãos. Que os irmãos tenham uma semana abençoada na presença do Senhor. O Senhor falou conosco essa noite. Deus abençoe os irmãos que estão aqui conosco, que você possa no próximo domingo estar aqui. E você que está nos assistindo pela internet, continue conosco. Assista a live de oração terça-feira às 20 horas. Participe de um pequeno grupo. Meio-dia, Palavras de Fé e Esperança, tudo isso no Face, no YouTube da PIB Valparaíso. Que Deus te dê uma semana abençoada e uma semana de paz. Vamos ficar em pé, vamos orar, agradecendo ao Senhor por esse culto, e aí nós vamos para casa. Que o Senhor te dê uma semana cheia da graça do Senhor. Pai querido, muito obrigado a Deus, pelo privilégio de te servir em mais este culto de adoração e celebração ao Senhor. Queremos te agradecer por cada vida que aqui veio, cada irmã que veio ouvir a tua palavra, louvar ao Senhor, e nós te agradecemos, ó Deus, te agradecemos também por cada família que nos assiste através do Facebook, que a tua bênção chegue em cada lar. Continua, Senhor, abençoando a nossa igreja, cada família da nossa igreja, abençoa esse rebanho, e ó Deus, nos ajuda a te servir mais e melhor nesse tempo de pandemia. Ó Deus, que não nos escondamos, mas que possamos, ó Deus, através dos nossos dons, talentos, dos nossos bens, continuar servindo ao Senhor. Ó Deus, ajuda-nos a sermos fiéis, porque o Senhor é fiel a nós. Muito obrigado, Senhor, pelo teu cuidado. Obrigado pela palavra pregada pelo nosso irmão Saul nessa noite. Sabemos que a tua palavra não volta vazia. Continua, Senhor, falando ao nosso coração, e que tudo o que viemos fazer seja sempre para honrar e glorificar o teu nome. Te agradecemos pela vida do Robson, da irmã Poliana, também do Gabriel, ó Deus, que nos ajudou aqui neste culto. Continua abençoando os irmãos da tesouraria, do som, ó Deus, da recepção, que tudo que viemos fazer aqui, ó Deus, o Senhor se agrade e receba no teu trono de poder e glória. Agora leva-nos em paz aos nossos lares, nos dá uma semana abençoada na tua presença, e que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça bendita e salvadora do Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja sobre a sua vida, sobre a sua família e todo Israel de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, um grande abraço, fiquem com Deus.